Olá, pessoal. Para finalizar então essa parte aí dos equipamentos para aplicação de defensivos, né, os equipamentos terrestres no caso, nós vamos falar aí a respeito de calibração, né, e fazer no caso aí alguns exercícios referente ao processo de calibração, ok? Então essa parte de calibração ela foi dividida aqui de acordo com o tipo de equipamento, né? Primeiro nós vamos ver sobre os pulverizadores hidráulicos e os pulverizadores pneumáticos, né, que eles podem ter um processo de calibração semelhante, ok? Então tá aí um exemplo, né, do pulverizador hidráulico de barras, né, que nós já conhecemos, mas poderia muito bem utilizar para qualquer outro tipo de pulverizador, né, pessoal, com princípio hidráulico. E também a questão do pulverizador pneumático. Então, esses dois pulverizadores, né, eles podem ser calibrados, né, de acordo com essa metodologia que eu vou apresentar para vocês aqui agora, né, pessoal? Primeiro, nós precisamos definir, né, o que é calibrar um pulverizador. Bom, pessoal, calibração, né, de uma máquina dessa natureza remete ao ajuste, né, da quantidade de cauda que será aplicada por hectare, ok? Então estamos falando aí da taxa de aplicação, né, por área, ok? Então nós estamos falando em litros por hectare, certo? De uma forma bem simples, né, já que nós sabemos aí que é definir, né, o volume da cauda por hectare, saber quantos litros por hectare, é, é de fácil constatação, né, que se a gente quiser fazer saber quanto um equipamento está distribuindo de cauda numa área, basta saber o quê? Basta ter uma área conhecida, ok? Então, se eu vou lá no campo e marco uma área lá, vai ficar torto aqui, pessoal, mas não tem problema, né? Então, eu marquei uma área aqui de 100 metros quadrados, ok? Eu tenho um quadrado aqui, vamos supor, de 10 metros por 10 metros, 100 metros quadrados, ok? Aí eu passo com o pulverizador fazendo a aplicação, né, da cauda, ou no caso apenas do líquido, né, do veículo nessa área, ok? E, obviamente, se eu souber o quanto foi gasto, nós saberemos o volume de aplicação, que aqui nós vamos chamar de Q maiúsculo, ok? Então vamos supor que nessa área aqui de 100 metros quadrados, nós gastamos, né, uma quantidade de líquido aí igual a 1 litro. Então 1 litro foi gasto em 100 metros quadrados, ok? Em 10 mil metros quadrados nós teremos quanto, né? Então basta uma regra de 3 aí, nós temos a resolução do nosso problema, né? Então no caso aqui, ó, a vazão, né, desculpa, o volume do equipamento, né, que ele está configurado, vai ser no caso aí 10 mil dividido por 100, ok? Fazendo aqui a multiplicação cruzada, vamos cortar 2 zeros aqui, né? Então ficará aí 100 litros, vou colocar embaixo aqui, litros por hectare. Perfeito, pessoal? Então, o processo ele é muito simples, né? Então, se a gente conhecer a área e quiser fazer um teste, né, a gente pode fazer calibrações dessa natureza, ok? É lógico que isso aí, pensando principalmente em uma solução motorizada, né, seja autopropelida ou seja por meio de trator, pessoal, nós temos que pensar que vai gastar um pouco mais de tempo, né? A gente vai ter que deslocar com esse equipamento, né? Mas enfim, toda a teoria está por trás disso aí, certo? Um pulverizador que eu recomendo, né, para vocês sempre fazer dessa forma é um que nós já vimos aqui na aula, né, chamado pulverizador costal. Aí muita gente já conhece e até mesmo pode ter trabalhado com esse pulverizador, né? Então você vai lá, marca uma área no campo, né, um quadradinho de 10 metros, de 10 metros quadrados, né? Desculpa, de 10 por 10, né? Então 100 metros quadrados.
E você faz a aplicação nessa área, levando em consideração aí as sobreposições que são necessárias entre as passadas, ok? E dessa forma, vocês conseguem obter o volume de aplicação. Perfeito, pessoal? Bom, aqui agora, né, eu vou passar para vocês uma equação que nada mais é que uma regra de 3, viu, pessoal? Eu vou mostrar também, tentar mostrar para vocês o que está por trás dessa equação, pessoal. Todo mundo aqui que já fez mecanização agrícola, eu acredito que todo mundo, né, porque é um dos pré-requisitos para fazer essa disciplina de ENGE 435, né, deve ter visto aí, deve se lembrar, né, com certeza vocês viram e deve se lembrar dessa equação aqui. Nessa equação, né, nós temos aí os seguintes termos. Vamos começar aqui, ó, pelo Q maiúsculo. O Q maiúsculo, pessoal, conforme já mencionado, né, é o volume de aplicação em litros por hectare. Então, essa equação ela já está ajustada, né, para você ter o resultado aí em litros por hectare, se entrar, né, com todas as variáveis na unidade que está representada, ok? Então vamos lá, o Q maiúsculo a gente já sabia, né, que é a questão do volume de aplicação. O Q minúsculo, pessoal, é a vazão da ponta hidráulica, ok? A vazão da ponta hidráulica ou pode ser a vazão do bocal de atomização no caso do pulverizador pneumático, ok? Então essa unidade ela entra aí na equação em litros por minuto. Passando aqui para a parte de baixo, ó, o V é a velocidade de operação em quilômetros por hora e F aqui, faixa de aplicação. Ok, pessoal? Então, em princípio, assim, a gente observando é uma equação muito simples, né? Basta verificar as unidades, né? E substituir esses valores aí, ok? E dentro, né, dessa equação a gente vai ter só uma coisa para chamar a atenção de vocês, né? Uma coisa além dessa questão das unidades, beleza? Vamos lá. Deixa eu trocar aqui, ó. O que acontece, pessoal? Uma coisa comum, né, do pessoal errar. Esse Q minúsculo aqui, né, conforme eu falei, né, até coloquei aqui embaixo como sendo a vazão da ponta, ok? Nós devemos tomar cuidado com o seguinte: se nós utilizarmos, né, vou dar um exemplo de um pulverizador hidráulico de barras. Se nós utilizarmos a vazão de uma ponta, né, usar o Q aqui como a vazão de uma ponta, nós devemos utilizar a faixa, né, o F aqui, ó, correspondente à faixa aplicada por uma ponta, ok, pessoal? Então, vamos supor, né, que nós tenhamos uma barra lá com X pontas, ok? Então, elas trabalham, geralmente, esse espaçamento das pontas na barra, pessoal, é de 50 centímetros, inclusive isso costuma vir de fábrica mesmo, né? Então, as pontas estão espaçadas aqui em 50 centímetros, ok? Logo, né, qual que é a faixa aplicada por cada ponta? Cada ponta, né, ela aplica uma faixa correspondente ao seu espaçamento, ok? Então, aqui, ó, o espaçamento aqui, nesses casos, pessoal, vai ser igual à faixa, certo? Nós estamos presumindo aqui que seja uma aplicação, né, em área total. Toda a área receberá líquido, perfeito? Então, né, chama atenção para isso. Por quê? Porque às vezes o pessoal vai lá, o pulverizador tem 20 pontas. Então ele entra com a vazão de 20 pontas aqui, mas entra com a faixa de uma ponta só. Por exemplo, ele entra aqui com 50 centímetros. Então vai dar um valor muito acima do real, né? Então é um detalhe, como eu já falei, né, muito simples, mas que acaba gerando alguns erros aí, né, em prova e também nas atividades futuras que vocês vão desenvolver, beleza? Então chama atenção para essa característica, né, pessoal? E aproveitar que eu já mencionei, né, a questão da aplicação em área total, isso aqui é válido, certinho? Nós temos uma
né, uma modalidade de aplicação. Eu vou apagar esses desenhos aqui, vou fazer novamente para vocês. Existe uma modalidade de aplicação, vamos colocar novamente a barra aqui, por exemplo, ó, que é chamada de aplicação dirigida. Então, imaginem que vocês estão em determinada cultura, né, e querem fazer a aplicação de um herbicida, né, numa faixa que segue ali, né, o alinhamento dessa cultura, ok? Deixa eu trocar aqui, colocar um verde aqui, ó, vou simular uma planta aqui embaixo, pessoal. Vocês, novamente, desculpem aí a questão do desenho, né, mas tem uma plantinha aqui, né, plantada ao longo de uma linha. Aqui tem uma linha adjacente, ó, certo? E logo acima, na verdade, acima de cada linha nós teremos, né, acima de cada linha nós teremos uma ponta aplicando em cima, ok? Então percebam, pessoal, que o espaçamento entre pontas, nesses casos, não corresponderá à faixa aplicada pela ponta, ok? Então, nesses casos, essa equação aqui ela já não vai te dar o resultado correto, ok? Então, gostaria de deixar isso claro para vocês, que essa equação aqui ela presume, né, uma distribuição em área total, ok? Bom, dito isso, né, vamos só... Eu tinha falado de como essa equação é gerada, né? Mas é o seguinte, pessoal, a gente tem os termos aí, né? Faixa, velocidade, vazão, isso tudo aí é a chave para a gente entender, né? Imagina que uma ponta tem uma faixa aqui F, né? E essa faixa, ela vai avançar no terreno aqui, né? Numa taxa de deslocamento aí que corresponde à velocidade V, né? Então, imagine aqui uma velocidade, né, V de 1 metro por segundo. Vou tentar fazer aqui, pessoal, no improviso, hein? 1 metro por segundo. Vamos supor que essa faixa ela tenha 1 metro, certo? Então, quer dizer, né, que a área tratada por essa ponta, que tem uma faixa de 1 metro, né, é de quanto? Ela tem uma capacidade de tratar 1 metro quadrado para cada segundo, ok? Então, isso quer dizer que em 1 minuto a área tratada vai ser quanto? Vai ser 1 metro quadrado vezes 60, né? Então, em 1 minuto nós teremos aqui 60 metros quadrados, ok? Então, nós chegamos aí 60 metros quadrados por minuto. Agora entra a parte aqui do Qzinho, ó. Vamos pensar em uma ponta, pessoal, que tenha uma vazão de 1 litro por minuto, né? Então, essa ponta que nós estamos exemplificando aí, ela tem a vazão de 1 litro por minuto, né? Então, nós sabemos, né, que de acordo com o ajuste do equipamento em termos de velocidade e faixa, cada ponta, né, cada dispositivo atomizador consegue cobrir uma área correspondente a 60 metros quadrados, ok? Isso em 1 minuto, né? Então, aqui acabou o nosso problema, né? Porque o volume de aplicação, né, será quanto? 1 litro por minuto, ok? Dividido por 60 metros quadrados por minuto, né? Então, nós vamos cortar aqui minuto com minuto, né? Cortando minuto com minuto, sobrou litros por metro quadrado. Então, dividindo 1 litro por 60, nós teremos 0,016, né? É lógico que esse resultado ele deverá ser multiplicado por 10.000, ok? 10.000 metros quadrados para cada hectare, né?
Então, o volume final aí, pessoal, ficou muito bagunçado aqui, mas acho que dá para a gente acompanhar, né? Então, multiplicado por 10.000, nós teremos um volume aí, né, aproximadamente 166,67 litros por hectare. Né, pessoal? Às vezes os estudantes costumam perguntar como que você gosta de fazer. Não, eu gosto de fazer, gosto que seja feito do jeito certo, né? Independente da forma que vocês pensem, né? É necessário chegar no valor correto. Isso que é o que a gente deve pensar, ok? Então não importa a metodologia. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui no slide anterior, né, uma questão interessante. Vou apagar aqui esse negócio. Uma questão interessante em termos dos pulverizadores, né, que é o seguinte: num pulverizador hidráulico de barras, fica muito fácil, né, a gente definir essa faixa de aplicação. Ok? Então vamos supor que eu tenho uma barra de 30 metros, né? A barra total ela tem 30 metros e uma barra que tem aí 60 bicos, né? Lembrando que bico é o conjunto todo, né? Corpo, capa, ponta, filtro. Então nós temos 60 bicos, teremos 60 pontas, né? Numa barra de 30 metros. Então é lógico que 60, né? No caso 30 metros aqui embaixo, né? Dividido por 60 bicos, nós teremos um espaçamento entre bicos aí de meio metro, ok? 0,5 metros por bico ou por ponta, ok? Então, no pulverizador hidráulico de barras é muito fácil, pessoal, né, saber essa questão aí, ok? Eu queria mostrar para vocês o pneumático, porque ele é difícil, né? Conforme já mencionado na aula específica para esse maquinário, nós temos aqui, né, principalmente para esse tipo de equipamento aqui que está projetado, né, pessoal? A gente sabe que existem outros tipos de pulverizador pneumático que são mais eficientes, né, mas não é o caso desse aqui que é muito comum no Brasil, né? Então a faixa de aplicação, né, pessoal, da equação, ela vai ser esse valor aqui, ó, né? Mas será que a faixa ela vai ser de fato toda essa que eu marquei aqui? Vocês estão vendo que existe, né, uma diferença de deposição ao longo desse intervalo aqui, ao longo dessa distância, né? E nós já discutimos essa questão também, que trata, no caso, aí, a respeito da uniformidade de aplicação, né? Aqui nós teremos uma concentração um pouco maior, né, quando está perto do pulverizador, e essa concentração, essa taxa de sedimentação, ela cai, né? Então, existe a necessidade de trabalhar com aquela questão das sobreposições, né, pessoal? Esse que é o grande desafio no trabalho com esse tipo de pulverizador, é você definir qual é de fato a faixa útil, né, que esse pulverizador ele aplica. Então, nesses casos, é recomendado fazer aquele teste que eu também já mencionei, né? A gente vai colocar aqui uma série de bandejas, pode ser espaçada de 1 metro, pessoal. Cada 1 metro aqui você coloca uma bandeja e pode fazer isso ao longo aí de 40 metros, por exemplo, né? Então, vocês vão coletar, né, esse volume aqui, deixar o equipamento funcionando durante um período e coletar o volume que caiu em cada uma dessas bandejas, né? Vai lá e mede com uma proveta. Aí vocês vão fazer o seguinte, calcular o coeficiente de variação dessa amostra. Então, vamos supor que vocês pegaram lá 50 metros, né? Pegaram 50 metros, mediram o volume de cada uma das bandejas, fizeram lá o desvio padrão dividido pela média, multiplicaram por 100 e encontraram o coeficiente de variação para 50 metros, né? Então, vocês vão ver que vai dar um valor alto, né? Então, vocês têm que vir reduzindo essa amostragem, né? Mostrando em menos bandejas, né? E, se possível, com auxílio de uma planilha de Excel, você simula os espaçamentos, né? Se a outra passada aqui, né, a passada adjacente, ela for feita a tantos metros,
quanto vai ser o coeficiente de variação? Então, o coeficiente de variação ele vai ser a referência essencial para vocês aí, né? Nesse caso, desses pulverizadores pneumáticos, ok? Então é isso, pessoal. Aqui nós temos, né, na sequência, o outro tipo de pulverizador, que é o hidropneumático. E a calibração desse pulverizador, pessoal, ela é um pouco diferente, né? É um pouco diferente porque vocês podem encontrar aí na literatura, né, diversas abordagens. Eu vou mencionar aqui, pessoal, duas delas, ok? Muita gente relaciona esse tipo de pulverizador numa aplicação com volume de calda por planta, né? Ah, utilize um volume de X litros para cada 100 plantas, né? Então, eu particularmente não gosto desse tipo de abordagem porque às vezes você tem uma arquitetura de planta, uma densidade, né, de plantas ali na área que às vezes pode acabar conduzindo a uma aplicação de fato correta, mas pode também acabar inibindo, né, ou prejudicando a aplicação de forma geral. Então, nesse tipo, o que é comum fazer? O pessoal vai e marca o tempo que é necessário para percorrer, vamos colocar como exemplo aqui 100 plantas, né, conforme está reproduzido aí para vocês, né? Então, a distância que foi de 100 plantas, né, uma distância correspondente ao espaçamento de 100 plantas, ok? E o que é feito? Marca-se o tempo necessário para fazer esse percurso, né, para calcular a velocidade. Então, distância sobre tempo, nós temos a velocidade, ok? E nós vamos precisar saber aí também a vazão, né? Então, a vazão desse conjunto de pontas, viu, pessoal? No caso aqui, nós vamos pensar aqui, ó, né? Que um lado joga numa fileira de plantas e o outro lado joga, né, na outra fileira de plantas. Então, pensando nisso, né, nós podemos ter, né, esse arranjo aqui de equação, ó, né, que é o seguinte, é bem parecido com o que nós vimos lá para os pulverizadores hidráulicos e pneumáticos, ok? Mas tem algumas ressalvas aqui que devem ser feitas. Começando aqui, ó, o Q minúsculo, pessoal, no caso, ele não vai ser mais a vazão de uma ponta, né? Aqui ele deve ser, da forma que está equacionado, ele deve ser a vazão de todas as pontas do pulverizador, ok? A velocidade ela não muda, ela continua a mesma coisa. Só que a faixa aqui, né, percebam que foi substituído por E maiúsculo subíndice EL, que quer dizer, no caso aqui, pessoal, até tá trocado, né? Isso aqui quer dizer espaçamento entre linhas, ok? Então, isso aqui é a distância entre linhas da cultura, ok, pessoal? Então, entre linhas. Opa, ficou meio errado aqui, mas tá bom. Espaçamento entre linhas, né? Então, nós estamos falando dessa distância aqui, ó. Deixa eu colocar o pincel aqui. Então, nós estamos falando desse espaçamento, ok? Aí nós teremos o volume de aplicação em litros por hectare da mesma forma, beleza? Se a gente quer definir o volume aplicado por planta, pessoal, tem esse outro arranjo da equação, que ela é inclusive derivada da equação anterior, né? Que nós temos aqui os principais elementos, o Q maiúsculo subíndice P, ele passa a ser, no caso, o volume aplicado por planta, né? Relembrando aí que é uma possibilidade de recomendação você saber o volume por planta, ok? Para isso, nós vamos precisar novamente da vazão total das pontas, né, do espaçamento entre plantas, viu, pessoal? Agora já não é o espaçamento entre linhas mais, ok? Saber a velocidade, e esse aqui é um fator de ajuste da equação, ok? Então, pessoal, esse pulverizador tem esse detalhe, né? A gente utiliza vazão total, vazão de todas as pontas. Ele pode ter um conjunto aí de 10 pontas ou pode ter 100 pontas. Vamos extrapolar aí para ficar bem claro, né? Então, independente do número de pontas, nós vamos utilizar, né, a vazão correspondente a esse total. Mas é lógico, né, que podem ocorrer algumas situações
em que nós teremos aí a necessidade de falar que uma ponta não tem a mesma vazão, né? Então, vamos pensar aqui nesse esquema que está apresentado aí no slide, né? Esse pulverizador, pessoal, ele está ajustado para trabalhar aí com uma taxa de distribuição vertical equitativa. Todo mundo aqui, todas as seções da planta, né? A planta foi dividida em 5 seções, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Toda essa planta ela está recebendo aí, né, 10% em cada um dessas seções, ok? Tanto do lado esquerdo como aqui do lado direito, né? Então, nesses casos, presume-se a utilização de pontas iguais, né? O que é falar ponta igual? Ponta de mesma vazão, ok? Então, voltando no exemplo, né, anterior lá, que a gente falou a respeito da vazão das pontas, se nós encontramos, né, que a vazão total de líquido é igual a 10 litros por minuto, e o pulverizador tem um total de 10 pontas, 5 de cada lado, né, isso quer dizer, pessoal, que cada ponta vai ter uma vazão de 1 litro por minuto, né, porque a distribuição aqui ela é equitativa, beleza? Dependendo da cultura, pessoal, dependendo do tratamento que a gente for fazer, né, torna-se interessante colocar uma distribuição que foge desse padrão equitativo, certo? A gente pode, por exemplo, jogar mais na parte de cima da planta ou jogar mais na parte de baixo, né? Então, dependendo das circunstâncias, é possível que isso aconteça, né? Então, nesses casos, nós vamos conseguir distribuir taxas diferentes, né, ao longo da copa da planta pela substituição das pontas. Nós vamos trocar aquelas pontas que antes eram todas iguais, então tinham 5 pontas iguais aqui nesse pulverizador, né? Nós vamos ajustar aqui de forma tal, né, que as duas pontas de baixo, por exemplo, elas vão ter uma vazão de 20%, ó, né? E as duas pontas, as 3 pontas de cima aqui, desculpa, elas vão representar 30%. Então, assumindo aquele nosso exemplo anterior, né, em que a vazão total era de 10 litros por minuto, nesse caso aqui, né, a gente vai ter pontas aqui em cima com vazão que, se 10 litros por minuto era nos dois lados, né, pessoal? Lembrando, do outro lado aqui também ele vai estar operacional. Em um lado só, a gente vai ter uma vazão de 5 litros por minuto, ok? E essas 3 pontas de cima, elas vão ter uma vazão correspondente aí a 30% desse valor. Então, 5 vezes 0,3, no caso 60%, né, pessoal? Passa a ser 60% dessa vazão. Então, 5 vezes 0,6, nós teremos aqui que essas 3 pontas de cima, elas terão aí uma vazão de 3 litros por minuto, ok? Então, aqui em cima, essas pontas apresentam essa vazão. Nas pontas de baixo, nós teremos quanto? Eu acho que meu raciocínio deu uma atrapalhada aqui, pessoal. Se ficou 3 embaixo, ficou 2 em cima, né? Continua sendo a vazão aqui de 1 litro por minuto em cada uma delas, né? Mas, só reconfigurando o exemplo aqui, pessoal. Então, é possível, né, existir essa diferença, ok? Entre a vazão das pontas, né, da parte de cima e a parte de baixo. Eu estava até conduzindo aqui por um raciocínio errado, pessoal, mas eu não vou corrigir isso agora não, porque nós temos alguns exemplos à frente e vai ficar mais fácil de vocês identificarem, né? Por enquanto, vamos imaginar apenas essa questão aí das diferentes vazões, né? Da possibilidade de utilizar diferentes vazões nas pontas do pulverizador, né? Coisa que não acontece lá no pulverizador hidráulico de barras, ok? Um método que eu recomendo para vocês aí no caso dos pulverizadores hidropneumáticos, pessoal,
é trabalhar com o tal do TRV. O que é o TRV? O TRV é o volume de copa que existe em um hectare, ok? Volume de vegetação. Aqui no caso é o tree hole volume, né? Então, é o volume de copa que nós temos aí, somando todas as linhas da cultura. E como calcular esse valor de TRV? Nós vamos precisar dessas medidas básicas aí, ó, né? Que no caso é o espaçamento entre linhas, viu, pessoal? Espaçamento entre linhas da cultura. Precisaremos da largura da copa, ok? É lógico que nós vamos pegar uma largura base dela, beleza? E vamos precisar também da altura, ok? Essa altura, pessoal, só para fazer uma correção, né? Como a planta, a copa começa um pouquinho acima do solo, esse H ele pode pegar simplesmente aqui, né? Então, às vezes, lá no campo, vocês podem ter esse ajuste, né? O H vai começar onde que a copa de fato comece, ok? Então, nas culturas que é possível fazer isso, né? Então, substituindo essas medidas aí que vocês fizeram lá na lavoura, vocês vão entrar com essas medidas aqui nessa equação, né? Então, nós temos aqui a altura em metro, largura em metro e distância em metro, pessoal, no caso aqui o espaçamento entre linhas, né? Nós teremos aqui o volume de copa por hectare. Essa equação aqui, pessoal, só para comentar, né? Esse 10.000 aqui é o quê? 10.000 metros quadrados por hectare. Quanto nós dividimos 10.000 metros quadrados pelo espaçamento entre linhas, né? Nós temos aqui a quantidade de metros lineares, né, por hectare. Então, esse termo aqui é só para isso, ó, ok? E esse outro termo aqui, ó, né, ele representa o seguinte, é a área ocupada pela copa, né? Multiplicando a altura pela largura, nós teremos a área da copa. A área da copa vezes o número de metros lineares por hectare, nós teremos o volume. Vou colocar aqui um exemplo rapidinho para vocês, né, fazendo da seguinte forma. Ó. Então, uma lavoura que está espaçada com 2 metros quadrados, com 2 metros entre linhas, né? Isso significa dizer, pessoal, vou isolar essa parte aqui, isso significa dizer que a lavoura ela vai ter aqui 5.000 metros lineares, ok? Então, se você andar, né, pegar e medir o comprimento de cada uma dessas linhas contidas em 1 hectare, né, vai fazer um total de 5.000 metros, ok? Vamos supor que a altura da copa seja de 2 metros e que a largura seja de 1 metro. Então, isso quer dizer que uma área, né, a área transversal dessa copa será de 2 metros quadrados, ok? Então, essa é a ideia do TRV, pessoal. Né? Isso aqui, aliás, é até 5.000 metros por hectare, viu, para ficar certinho. Então, 2 metros quadrados multiplicado por 5.000, né? Isso vezes isso aqui, ó, né? Nós teremos um valor correspondente aí a 10.000 metros cúbicos, né, pessoal? Então, metro quadrado vezes metro, metro cúbico por hectare. Então, o volume de copa contido em hectare, né, nossa estimativa é de 10.000 metros quadrados por hectare. Desculpa, 10.000 metros cúbicos por hectare. Qual que é a grande sacada do TRV, pessoal? Com base nesse volume de copa das árvores, né, por hectare, em metros cúbicos por hectare, nós vamos recomendar um índice volumétrico. O que é o índice volumétrico? É a quantidade de cauda que nós vamos distribuir, né, de acordo com a cultura. Então, aqui embaixo tem a recomendação de 20 a 30 litros, né, para cada metro cúbico de copa. Então, isso aqui é o índice volumétrico, certo? No nosso exemplo aqui, né, se a gente assumisse um índice volumétrico aí de 20 litros para cada 1.000 metros cúbicos de copa, quanto seria distribuído aqui nesse nosso ajuste? Ó? Então é 20 litros, ó, 20 litros, né, para cada 1.000
metro cúbico, ok? Se nós temos aqui em cima 10.000 metros cúbicos em hectare, né, pessoal? Em 1 hectare, desculpa, barra hectare. Nós teremos aqui, eu vou chamar de Q já, né, o volume de aplicação. Nós teremos o volume de aplicação, Q maiúsculo, igual a 200 litros por hectare. O negócio interessante do TRV, pessoal, é que a gente pode utilizar justamente esses índices volumétricos, né? Então, com isso, nós conseguimos chegar, nós podemos, né, utilizar esses conceitos para chegar num índice volumétrico para cada cultura. Então, a gente consegue ajustar melhor a aplicação à questão das plantas que nós temos lá no talhão, né? Então, a gente pode fazer isso aí para tomate, para citros, para café. Então, nós vamos aplicar o inseticida, vamos falar, não, vamos fazer um teste aqui, vamos ver qual o volume que, né, quantos litros por planta, né, ou por metro cúbico por volume de planta, que fornece o melhor tratamento. Então, na literatura, a gente consegue encontrar vários desses valores aí, né, pessoal? E geralmente isso conduz a uma boa aplicação, ok? Porque esse tipo de pulverizador antigamente tinha muito pouco critério, utilizava-se aí volume de cauda gigantesco, era coisa aí de 2.000, 2.500 litros por hectare. Isso é muita coisa, né? Às vezes a cultura não exige isso tudo, né? Então, conforme já falei com vocês, né, pessoal, a aplicação de defensiva não é receita de bolo, isso aí a gente tem que estar sempre acompanhando, monitorando, acompanhando produtos, né? Para ver se esses produtos têm ação mais eficaz, né? E saber a melhor forma, né? Saber como lidar, de modo geral, né, com esses produtos aí na nossa lavoura, ok? Para fechar essa questão da calibração, né, pessoal? Um passo importante é definir a quantidade de produto aplicado por tanque. Eu vou inclusive utilizar, pessoal, do exemplo do slide anterior, né, para colocar para vocês aqui o seguinte, ó. Nós chegamos à conclusão, né, que o tratamento que nós vamos realizar, ele carece de um volume de aplicação de 200 litros por hectare. Vou colocar em cima aqui, então, que é igual a 200 litros por hectare, beleza? Tudo bem. Opa, aqui não vai coisa não, né? Então, litros por hectare aqui em cima, viu, pessoal? Desprezem esse negocinho aqui. Então, nós estamos distribuindo aí o valor de 200 litros por hectare, né? Nós queremos saber quanto de produto comercial nós iremos colocar dentro do tanque, né? Para atender a recomendação aí do produto. Então, vamos assumir aqui um produto, né, que tenha, pessoal, olha esse D maiúsculo aqui. D maiúsculo é a dose do produto, né? Então, nós estamos falando aí em quilos por hectare ou então em litros por hectare. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, 5 litros por hectare, beleza? Então, quanto de produto nós temos que adicionar no tanque do pulverizador para que a taxa, né, de aplicação, tanto do produto como da dose, fique dentro do recomendado, né, pessoal? Então, por exemplo, isso vai depender, lógico, da capacidade do tanque, que é esse C subíndice T aqui, ok? Então, nós devemos pensar o seguinte: eu tenho um tanque lá de 600 litros. Um tanque de 600 litros. E nós sabemos aí, eu vou trocar a cor, nós sabemos, né, que a taxa de aplicação recomendada é de 200. Então, nós vamos distribuir, né, 200 litros de calda por hectare, né, para cada hectare. Bom, então aqui vai ser, né, o nosso valor X. Dividindo aí, pessoal, 600
por 200, né, nós vamos chegar à conclusão que com o tanque do pulverizador, nós conseguiremos fazer, né, 3 hectares. Então, com o tanque completo, nós vamos fazer 3 hectares de aplicação, né? É lógico, quanto de produto nós vamos ter que colocar dentro do tanque, pessoal? Se será aplicado numa área de 3 hectares, né, nós deveremos colocar dentro do tanque do pulverizador 3 vezes esse valor da dose, né? Então, no caso aqui, 15 litros, né? Para cada recarga do tanque, nós vamos colocar 15 litros do produto. Beleza? Então, isso aí, né? O cálculo. Quem quiser substituir esses valores aí na equação, essa equação, pessoal, nada mais é que a própria regra de 3 que foi apresentada aí para vocês, ok? Então, agora a gente passa passa aqui para a questão dos exercícios, pessoal. O primeiro aí fala o seguinte, né? Um pulverizador autopropelido, né, com barra de 30 metros e 60 bicos, opera com pontas de vazão de 9,38 litros por minuto. E velocidade de 25 km por hora. Certo? Então, nós já temos aí, ó, vazão das pontas, velocidade operacional. Temos aqui, ó, 30 metros e temos 60 bicos também, ok? Então, a gente já vai anotando esses valores importantes aí, né? Na segunda trecho aqui do questionamento, né, nós temos a capacidade do tanque e também o volume de aplicação. Pessoal, para economizar tempo, né, eu já tenho isso pronto aqui no Word, né? Então, assumindo aquela metodologia que nós já mostramos, né? O que nós vamos fazer basicamente nesse exercício? Substituí-lo, né, na equação, ok? Que é aquela equação Q maiúsculo é igual a Q minúsculo vezes 600, velocidade vezes a faixa, ok? E nós vamos tomar cuidado apenas com as unidades, pessoal. Aqui, depois eu identifiquei, pessoal, vocês tentem, mudem isso aí, ó. Na correção que vai lá no PVA-NET, né, no slide, no caso, né, esse valor está trocado. Aqui é 25 km por hora, ok? Então, substituir os valores, eu peguei lá a vazão da ponta, certo? A velocidade operacional e a faixa aplicada por cada ponta, né, correspondente a meio metro. Então, substituindo esses valores aí, nós chegamos aí numa vazão, deixa eu só conferir aqui. Chegamos a uma vazão, esse valor está certo, viu, pessoal? 450, desculpa, chegamos a um volume, né, de 450,24 litros por hectare. Então, esse é o volume de aplicação, ok, pessoal? Então, essa foi a primeira pergunta aí do exercício. O segundo questionamento, né, foi a quantidade, né, do produto aplicado, desculpa, quantidade do produto adicionado por tanque, beleza? Então, aqui poderia ser feito pelaquela metodologia apresentada, né, mas basicamente eu substituí na equação, né, então tem aqui a capacidade do tanque, aqui nós temos a dose do produto e aqui o volume de aplicação. Nós chegamos aí numa quantidade de produto, né, de 22,21 litros para cada recarga do tanque desse pulverizador. Beleza? Então, esse aí é o primeiro exercício, certinho? Vamos para o segundo, então, pessoal. Deixa eu projetar para vocês aí, ó. O segundo, ele fala o seguinte. Está pedindo para determinar a vazão, né, de um pulverizador hidropneumático, certo? Que tem 8 pontas. Esse pulverizador, cabe a gente ressaltar aqui, pessoal, que são 4 pontas de um lado e 4 de outro, né? Isso aqui é o total de pontas que a máquina está configurada, né? O volume de aplicação é de 360 litros por hectare. A velocidade do trator é 4,8 km por hora.
A distância entre linhas, né, tá aí como 4 metros e o espaçamento entre plantas ao longo da linha, 2 metros. Né? Então, nós vamos pegar aqui e já utilizar, né, aquela equação para saber qual é a vazão das pontas. Então, vou recorrer aqui novamente ao Word, né? Então, nós temos aqui, ó, aquela equação, né, quantidade total dividido por velocidade, espaçamento entre linhas, né, vezes 600. Então, nós chegamos aqui à conclusão, pessoal, substituindo os valores do exercício aqui na equação, né, de acordo com as unidades necessárias, nós chegamos a uma vazão de 11,52 litros por minuto. Prestem atenção, pessoal, que essa vazão é a vazão total desse pulverizador, ok? Para saber, né, a vazão das pontas, né, como não foi mencionado nada, né, nós precisamos pensar que apenas que cada ponta vai ter a mesma vazão. Então, pegando esse valor aqui, ó, e dividindo por 8 pontas, né, nós vamos, pessoal, ter uma vazão por ponta aí, né, igual a 1,44 litros por minuto, certo? Então, nesse caso aqui, o pulverizador está ajustado, né, para fazer uma aplicação aí com pontas da mesma vazão, ok? O próximo exercício, pessoal, vou voltar para vocês aqui, o exercício 3, né, ele pede o mesmo exemplo, né? Aqui a questão na verdade, ele pede a mesma coisa, de determinar a vazão das pontas, né? No caso aqui, o que passou a ser diferente é que o visador tem mais pontas, né? 2 pontas a mais, mas a questão da metodologia, pessoal, é a mesma coisa do exercício 2, né? Só para vocês fixarem, eu até coloquei aqui, ó, a questão 3 é igual à questão 2, né? E passando aqui para que já é mais interessante para nós, né? Que é a questão que utiliza, né, o conceito do TRV. Né? Então, nós temos um pulverizador hidropneumático sendo utilizado para fazer uma aplicação na cultura do café. Né? Esse pulverizador ele conta com 5 pontas de cada lado, né, num total de 100 pontas, desculpa, de 10 pontas, velocidade 5 km por hora, né, o espaçamento, desculpa, a altura da copa 2 metros, largura da copa 1,5 m e a distância entre linhas igual a 3, né? E a recomendação de uso, né, de índice volumétrico é de 30 litros para cada 1.000 metros cúbicos de copa, ok? Então, o primeiro passo desse exercício, pessoal, né, é calcular o TRV. Então, nós substituímos aqui, ó, o TRV é igual ao produto entre a altura, largura da copa, né, vezes 10.000, dividido pelo espaçamento entre linhas, né? Substituindo esses valores, nós chegamos aqui a um valor de TRV, desculpa aqui, pessoal, é metro cúbico por hectare, ó. Então, metro cúbico por hectare. Então, esse aqui é o volume de copa, né, por hectare. 10.000 metros cúbicos por hectare. Com base nessa recomendação, né, no caso do TRV, e com base na recomendação, né, nós vamos ter um volume de aplicação aí de 300 litros por hectare. Né, porque nós sabemos que será utilizado um volume aí de um índice volumétrico de 30 litros para cada 1.000 metros cúbicos. Né? Então, fazendo a regra de 3, nós chegamos aqui em 300 litros por hectare. E depois, essa parte final, pessoal, do exercício é basicamente substituir na equação, né, do pulverizador hidropneumático. Então, nós encontramos aqui, né, substituindo esses valores, uma vazão total do pulverizador de 7,5 litros por minuto, ok? Como esse pulverizador ele tem 10 pontas e não foi passado nada no exercício, se essas pontas são diferentes, né? Então, assumindo que elas são iguais, nós teremos aí uma vazão de 0,75 litros por minuto para cada uma dessas pontas, ok? Então, pessoal, espero que vocês façam esses exemplos em casa, né? E caso tiver alguma dúvida, a gente, lógico, vai aproveitar do horário de sexta-feira, né, para fazer
para tirar essas dúvidas de vocês, ok? O interessante, eu passei mais rápido a questão da resolução aqui, porque são exemplos relativamente simples, pessoal, e o essencial mesmo é que vocês entendam os conceitos, né, por trás de cada um desses processos aí, desses procedimentos, beleza? E com isso, então, a gente vai finalizar aí a aula, né? Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima videoaula.